Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5 de São Mateus, em o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, detém-se no estudo das aflições convencionais e desdobra causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, motivos de resignação, suicídio. Esses temas de profunda atualidade constituem uma das mais belas páginas de O Consolador que Jesus prometeu na hora difícil dos nossos desafios. E à noite de hoje, iremos entretecer algumas análises em torno de um dos itens monumentais dessa obra incomparável, motivos de resignação. Diante da problemática do existir, os motivos que nos resignam diante das tragédias do cotidiano, das nefastas ocorrências, dos acontecimentos que nos levam a desespero e ao sofrimento, necessitam de uma base filosófica muito bem estabelecida para termos a resignação. Para entendermos por que uns sofremos e outros desfrutamos. Porque a morte bate à minha porta, quando à porta de outrem bate a vida. Uns desencarnam, outros renascem. E desta maneira o processo da reencarnação realiza o mistério de produzir na criatura espírito a inevitável evolução gloriosa para Deus. Diante das aflições que hoje a todos nós nos atingem, estive recordando de uma experiência de vida que somente o Espiritismo possui tecidos sociológicos e psicológicos para explicar. Faz aproximadamente 50 anos. Eu estava chegando da África do Sul, depois de um pioneirismo, graças ao Dr. José Sendão, português que ali residia, e realizando no Rio de Janeiro a nossa tarefa anual, desde 1957. Havíamos reservado ao Rio de Janeiro entre 10 e 15 dias para visitar instituições, proferir conferências em auditórios não religiosos e visitar também algumas cidades fluminenses, ao que nós habituamos como sendo a temporada. E ao terminarmos a tarefa da temporada, apareceu-nos um grupo de pessoas pedindo oportunidade para uma reportagem. Eram 3 senhores e uma dama muito jovem. Estávamos em nosso feirão, que encerra a temporada no último domingo das atividades. E depois de analisarmos, resolvemos atendê-los. Era o último dia no Rio de Janeiro de imediato e marcamos, no apartamento em que ficamos, esse encontro. Em síntese, tratava-se de uma revista com alto grau de responsabilidade que ia ser apresentada. Eles mostraram-me os cuidados que tiveram. Tratava-se de uma revista que iria sair com 50.000 exemplares. Um número recorde para esse tipo de revistas que não me informaram exatamente de que se tratava. Desejavam eles entrevistar-me e pediam licença para colocar a minha foto na capa. Eu achei estranho e lhes disse que não ficaria bem. Era melhor uma cópia mais atraente,
uma foto de alguém popular, conhecido, mas porque eles assistiram de bem. É uma questão dos senhores. Eu não opinarei. Realizamos a entrevista, aliás, muito cuidadosa, porque o excelente de uma entrevista são as perguntas, que dão margem às respostas. Se as respostas são muito boas, profundas ou sintéticas, atendendo ao quesito apresentado, a razão é a pergunta muito bem elaborada. Viajei de retorno ao Rio e passei uma temporada em Salvador de uns 8 a 10 dias, realizando uma nova viagem ao exterior, aos Estados Unidos. Eram 20 dias porque estávamos com o doutor João, o nosso amigo, tradutor, que durante muitos anos nos acompanhou, professor de economia numa bela universidade do Arizona, brasileiro, citado mais de uma vez pela revista Forbes. Então, como o amigo João encerrava o seu período de férias, retornei ao Brasil e, chegando a casa, tive a surpresa de encontrar a revista. Chamou minha atenção, porque a revista estava sobre esta mesa de que me estou utilizando no momento. Grampeada, na página em que eu aparecia para a entrevista, estava tudo bem. Eu achei estranho. Então, com muito cuidado, retirei os grampos e me dei conta de que a revista havia sido impressa no umbral, mas no umbral da cidade estranha a que nos referimos no livro Sexo e Obsessão. Era de um nível tão vulgar que eu confesso, senti-me chocado e constrangido de haver dado uma entrevista para um veículo de tal natureza. Quando olhei a capa, era um verdadeiro desastre. Estava uma moça desnuda, fumando um charuto, e eu ao lado. Eu fiquei a imaginar o que queria dizer aquilo e acreditei que esses senhores que me entrevistavam eram pessoas de uma vida irregular. E logo me veio a ideia de tomar uma atitude legal, porque eles me haviam enganado. Este era o primeiro número de uma revista masculina. Estava na moda uma série de revistas masculinas internacionais. E o Brasil estava também entrando nesse campo de pornografia através de uma inversão muito alta de moeda nacional. E lançavam essa revista de uma maneira surpressiva. Mas então eu fui ler primeiro a entrevista. Era muito fiel. Tudo quanto eu disse estava perfeitamente colocado. Mas era estranho, porque desde o princípio a revista apresentava o erotismo da pior qualidade, como é natural em revistas desta temática. E fiquei profundamente aturdido. Não sabia o que fazer. Confesso que também não sabia quem eram os senhores e a jovem senhora que os acompanhava. Examinei a diretoria da revista, os responsáveis, para poder escrever, para tomar qualquer providência. Depois comecei a pensar e orei, por hábito, depois que me passa o choque, o primeiro choque. Antes de tomar qualquer atitude, eu oro. E orei longamente, envergonhado. Comovi-me e disse, meu Deus, ninguém está livre de uma coisa dessa natureza. A benfeitora espiritual, Joana de Andes, apareceu-me e disse-me, meu filho, por que está estranhando? O que é que um pântano tem a oferecer-lhe, senão matéria em decomposição, odores pútridos? E por que condenar o pântano? A nossa tarefa não é condenar coisa alguma. Abramos nesse pântano uma vala para que toda a lama, toda a tragédia em decomposição desapareça e plantemos flores. Aquele que sabe amar a Deus transforma deserto em pomar e pântanos em jardins.
Então eu lhe expliquei, na minha amargura, de que eu divulgava a doutrina, a decência, e procurava a decência e a doutrina viver. Tinha o pudor de uma pessoa solteira, mas de comportamento muito digno até aquele momento, que continua até hoje. E então eu não sabia o que fazer. Eu estava pensando numa atitude legal. E ela me disse absolutamente. Você aqueceu para atender a entrevista. E as pessoas disseram que era uma revista com uma grande propaganda e atrair muita atenção. Você não perguntou qual era o tipo da propaganda, não tem direito. Eles não me enganaram, pediram uma entrevista e colocaram-na fielmente. Não é? Eu digo, sim, senhora. Então, quem é você para julgar? Você não acredita que Deus dispõe de caminhos que nos surpreendem? Somente a lógica do A mais B, na física clássica, AB, mas na física quântica pode ser A, Z. Então, os caminhos do Senhor são infinitos. E ademais, é vaidade da sua parte. Porque você está temendo pela sua imagem. E imagem é aparência. Pense-se o que quiserem os indivíduos. Mesmo Jesus foi tido como psicopata, como endemoniado, e na atualidade ele é visto dentro de padrões, àquele tempo, de desonra e de indignidade. Então, meu filho, a sua sensibilidade não pode ferir-se com algo que, afinal de contas, só você sabe se é justa ou se não é justa. E me advertiu muito mais a respeito da simplicidade do coração. Ouvia enternecido e agradeci. E deixei para lá, não li a revista, não me interessava. Peguei mesmo, nós temos um arquivo daquilo que se publica sobre mim, tanto positiva como negativamente. Porque se alguém algum dia quiser fazer um pouco de história ou falar alguma coisa, nós temos uma boa documentação a respeito do que é positivo, do que não é positivo e da divulgação desta abençoada doutrina. Dei à irmã que se encarrega do arquivo e ela colocou no meio das outras como algo que merecia análise. Nós atendemos aqui na Mansão do Caminho terças, quintas e sábados, desde aquela época. Naquele tempo eu tinha o hábito de atender após a sessão, quando ficavam as pessoas candidatas. Mas, graças a Deus, nesse ínterim, os estudiosos do Espiritismo criaram o atendimento fraterno dentro das atividades do serviço social. Nós fazíamos à luz da assistência social, da caridade simples e pura, como Chico Xavier, o nosso modelo humano depois de Jesus. Mas com este trabalho admirável de unir a ciência psicológica, a filosofia espírita, tiveram os irmãos a ideia muito feliz de criar o atendimento fraterno, porque o número de necessitados cresce a olhos vistos diariamente. E nós temos uma equipe excelente, tanto para atender pela internet, como para atender pessoalmente nos dias anteriores e nos que virão. Então eu estava atendi uma média de 60, 90 pessoas cada noite. E já era quase madrugada quando me chamou a atenção no salão. Nosso salão comporta 900 pessoas sentadas. Aquela senhora um pouco afastada, visivelmente nervosa. Já devia ser mais de meia-noite e ela chorava e me constrangia porque eu atendia em ordem de entrada. Não distribuíamos fichas nem nada. Cada um entrava, sentava no banco e eu ia chamando desde aquele que estava na ponta até o último. Muito bem. Foram vindo e mais ou menos a 1h da manhã eu atendi a senhora. Eu pedi que ela se acalmasse, dei-lhe água, essa forma gentil, e me sentei, digo, vamos sentar. Eu atendia em pé, e ela também. Sentamos no banco, e ela pegou na minha mão e disse, meu amigo, eu tenho muita vergonha do que lhe vou falar, mas eu estou no drama que talvez o senhor jamais teve conhecimento. Eu disse, então,
sempre tem a primeira vez. Com muita paciência, ela me disse: eu lhe posso falar tudo o que acontece? Eu digo: seu critério é da senhora. O que lhe aprouver, eu terei a imensa satisfação em atender. Se a senhora achar conveniente dizer-me detalhes, muito bem. Se achar conveniente obtê-los, muito bem. Eu estou aqui na condição de seu amigo, de seu irmão. Eu senti uma ternura pela senhora. Ela deveria ser uma mulher de 40 a 42 anos, mas aparentava muito desgaste emocional. Tremia, a palidez caracterizava uma dor moral muito profunda, havia marcas sob os olhos, as manchas típicas das noites insones, e havia na sua mão algo enrolado, que eu me dei conta era a revista. Mas bem, aguardei. Ela desenrolou a revista e disse-me assim: Deus o abençoe pela coragem da entrevista que concedeu a essa revista. Eu disse: minha senhora, eu agradeço a sua gentileza, mas isto me constrange profundamente. Eu fui enganado e fiz uma síntese do que havia acontecido. Eu disse: não, senhor, foi Deus. Foi Deus que fez o senhor chegar até mim. Como eu poderia, declinou o nome, da cidade em que eu moro, no sul do estado, saber da sua vida e das suas atividades cristãs, se não fosse esta bendita revista? Meu marido é um homem atormentado, desde que nos casamos. À medida que fomos tendo convivência, eu me fui apercebendo de que ele era um homem muito infeliz, profundamente atormentado pelo sexo. E me dei conta que ele adquiria revistas pornográficas. Ele escondia ao máximo, tampouco eu procurava ver. Eu tinha pudor, não me interessava de ver. Se a ele fazia bem, era bom. Melhor do que se eles se adentrassem pelos bordéis da cidade em que nós moramos, que é uma cidade famosa e rica de cacau, seria talvez muito pior. Mas aconteceu algo estranho. Há 10 dias, veio pelo correio essa revista, que é de assinatura dele. E muito bem. E o rapaz encarregado deu-me e disse: a senhora vai ficar surpreendida, porque isso é uma revista masculina, mas na capa tem uma senhora despida e tem um homem falando a respeito de Deus. Que coisa estranha! Despertou-lhe a curiosidade. E ela olhou algumas das cenas e foi procurando a minha mensagem na página que estava na primeira capa, dizendo reportagem na página X. E então ela leu a respeito do Espiritismo, da lei de justiça divina, das ocorrências da lei de causa e de efeito. Ela leu e disse: é a solução, é a solução, é a solução. Guardou a revista para que ele tivesse acesso e tomasse cuidado, porque o senhor não pode imaginar o meu drama. Fez uma pausa. Eu notei que o meu marido estava seduzindo a minha filha, a nossa menina, a partir dos 12 anos, parece uma mulher. O seu corpo experimentou as mudanças, graças aos hormônios em abundância. E ela começou a falar sobre a filha, a chorar. É um anjo, seu Divaldo, mas é uma mulher sedutora. Ela tem algo de encanto. É minha filha. Até mesmo eu me sinto perturbada. Falo-lhe com ternura de mãe e ela é um anjo. Por incrível que pareça, nunca lhe observei qualquer perturbação. Mas com o pai, ela tem um comportamento diferente. Ele a toma nos braços. Ele senta-se e coloca-a no colo. Acaricia-a e ela corresponde. A princípio eu achei um encanto, mas observando com mais cuidado,
eu passei a sofrer ciúme. Estava um pouco exagerado. As carícias não me pareciam de um pai, mas de um homem para com uma mulher. E eu comecei a me atormentar. Eu ter ciúme da minha filha era uma desgraça. Eu então procurei o meu confessor da igreja que eu frequento e pedi-lhe o socorro da comunhão para tirar da minha mente essa perturbação. Como eu poderia imaginar que meu marido, que era muito bom comigo, ele é um excelente esposo. Temos outros filhos. É um pai incomum. É um homem generoso, muito conhecido na cidade. É um exportador de cacau. Temos uma vida muito larga. E o confessor me disse que era a armação do demônio. Eu acredito muito em Satanás. E acho que Satanás está querendo destruir o nosso lar. O que é que o Senhor espírita me pode ajudar? Eu então percebi que era Satanás. Não aquele Satã da tradição do inferno, mas aquele demônios do daimon de Sócrates, cuja vida de Sócrates é assinalada pela presença de um anjo guardião que estava sempre diante dele e apontava-lhe os caminhos que devia percorrer. Mas que nas traduções da palavra grega daimion, ou daimon, daimoniono, passou a ser demônios, com a tradição diabos, figura satânica criada por Deus, logo depois daquele momento trágico nos céus, quando o anjo se rebelou contra Deus. É este o diabo que eu acredito. Eu disse, nós acreditamos relativamente à luz e à treva, o bem e o mal. Ele foi explicando que sim, havia espíritos muito maus e que isto era uma armadilha do mal para destruir a família e os três em particular. Somente que deveria haver uma razão anterior. Numa reencarnação próxima ou remota, os três devem ter feito algo que não ficou esclarecido e agora, nesta reencarnação, ia ter o desfecho. Conversamos longamente. Ela detalhou um pouco. A menina estava agora com 14 anos e já parecia não tão ingênua. Às vezes sorria para mim com uma certa ironia. E eu achei que já era tempo de tomar providência, porque estamos preparando para vir morar em Salvador, em um pensionato ou em um apartamento que nós temos condições de lidar com auxiliares, empregados, etc. Meu marido ofereceu-lhe já um apartamento e ficou muito feliz, dizendo que mensalmente viria visitá-la, passar 2 ou 3 dias com ela, tomar conta. E eu lhe disse, mas por que você? Esse dever é de mãe. Ou iremos juntos. Não. Você pode ir quando for, mas eu, uma vez por mês, vou reservar um fim de semana ao anjo da nossa família. Seu Divaldo, não é malícia. Eles estão tendo algum tipo de relacionamento que eu não consigo penetrar. Tenho vergonha de perguntar à minha filha. O senhor pode imaginar eu chamar minha filha para um diálogo dessa natureza? E acho que ela também tem vergonha. Mas ainda acredito na dignidade dela. O que poderíamos fazer? Eu pensei e disse, traga para conhecer o apartamento, justifique a seu marido, procurar os meios de montar o apartamento para o próximo período letivo e traga até mim para conversar. Àquela época, eu já era um homem de 40 e poucos anos, já não era um adolescente. Poderei falar com ela e, de acordo com as circunstâncias, darei várias brechas para que ela possa abrir um caminho, porque eu não posso fazer outro. E vou orar. E lhe peço que ore. Não fique com mágoa, ela não sabe de nada. Também seu marido é um doente. Tenha compaixão. A princípio, ele é um atormentado. E a senhora pode compreender o drama
do qual estamos diante. A senhora chorava copiosamente. Ficamos até a madrugada, porque eu não a podia dispensar. Ela viajou e prometeu atender. A senhora me disse na despedida: quando poderemos vir estar com o senhor? Eu digo: depende da senhora. Hoje é uma terça-feira, eu atendo quinta, atendo no sábado. Eu digo: no sábado talvez, a senhora volta à casa, descansa e traz a moça, sem qualquer problema. Muito bem, ela foi e eu fiquei tão impressionado, sem malícia, imaginando para o pai o drama que deve ter sido. E para a mãe, a menina, enfim, era uma dessas tragédias. No sábado, quando eu me levantei para a prece, eu as vi no meio do auditório. Terminada a reunião, como de sempre, eles haviam chegado muito cedo à porta do centro e foi um dos primeiros casos. Então a mãe disse: Edivaldo, olha minha filhinha, realmente, a menina de 14 anos parecia uma senhorita de 20 a 25. Os olhos transparentes, belos, azuis, ela com manchas louras no cabelo. E o semblante, ela disse assim: ai, seu Edivaldo, o senhor permite que eu lhe chame tio? Eu digo: todos me chamam, até os que são mais velhos do que eu. Naquele tempo, achar agora mais velhos do que eu é uma barbaridade, só se for Noé, da Bíblia ou em diante. Sorrimos muito. E então eu perguntei: você estuda, minha filha? Sim, senhor, eu estudo. E venho fazer aqui psicologia. Eu digo: meu Deus, que doutrina bonita. Para aquela época estava havendo uma grande concorrência, como hoje, aos estudos psicológicos. Mas você vai morar aonde? Para ir abrindo caminho. E pergunto: você gosta da psicologia? Eu disse: gosto muito. Porque nos abre a alma dos outros. E eu estou no período de descobrir a alma dos outros. Eu digo: nossa, tenha cuidado. Primeiro descubra a sua alma. Ela disse: olha, já está mais ou menos descoberta. Eu digo: então, muito bom. E começamos a conversar. E eu lhe disse: você gostaria de conversar comigo em particular, sem mamãe? Ela disse: por que o senhor pergunta? Eu digo: porque todo jovem tem muitas preocupações, muitos sonhos, e não gosto que a mãe, o pai participem. Todos nós temos isso, nossos mistérios de juventude. Ela sorriu e disse: olha, se não lhe perturba, não lhe incomoda, eu digo: em absoluto. Eu estou aqui inteiramente às ordens de quem vem. Dei um sinalzinho à mãe e a mãe saiu. Ela sentou-se e me disse assim: seu Edivaldo, eu tenho sim. Eu gostaria de lhe pedir um conselho. Eu lhe achei parecido muito com meu avô. Eu digo: meu Deus, estou acabado. Naquela época, um garotaço de 42 anos, parecia com o avô, deixa para lá. Então sorrimos e ela me disse assim: seu Edivaldo, papai é encantado por mim. Ele toda hora me diz que me ama, mas não como um pai ama a uma filha. Eu digo: coisa linda, meu Deus. E isso está na psicologia de Freud, você sabe? Eu disse: sim, é o conflito de Elétra. Eu disse: é um elétron um pouquinho invertido, porque é só dele para com você. Ela disse: não, senhor. É vice-versa. Eu digo: mas como? Você ama seu pai como uma mulher ama um homem? Ela disse: não, senhor, no começo não. Mas ele me dá tanto presente. Ele é tão carinhoso, ele me fala tanta coisa que eu estou perturbada. E agora que eu venho morar aqui em Salvador, ele me disse que nós iríamos celebrar as nossas bodas. Eu disse: que interessante. Então agora é uma fase de namoro. É mais ou menos, mas já tem muito tempo, seu Edivaldo, quase 3 anos. E ele disse: tem permanecido apenas em namoro? Naquela época tinha o namoro, o noivado mais íntimo, o casamento. Agora começa pela briga do casamento para ficar namorando depois. Mudou tudo. Ela sorriu muito e disse: Edivaldo, isso perante Deus é um crime? Eu digo: não, não é um crime. É algo que as leis divinas não estabelecem. Não fomos criados para manter esses relacionamentos licenciosos. Eles são muito graves, primeiro biologicamente. O nosso organismo, as nossas emoções, os nossos hormônios,
não podem nutrir-se de hormônios da mesma qualidade. Daí, toda vez que as dinastias do passado realizavam comunhão sexual entre os membros da família, nasciam pessoas deformadas. Nas grandes famílias, principalmente nas mais famosas, os Bourbons, estiveram presentes com vários casos de loucura, de anomalia, de filhos deformados. E aí fui explicando para ela os Habsburgos, principalmente da Áustria, da Hungria, alguns da Inglaterra. Nesse tempo eu estava informado e os espíritos me ajudaram no momento. Todos esses, geneticamente, quando os organismos expelem na união as partículas genésicas, elas trazem, ao focar a união, deformidades, que não são compatíveis com o esquema da árvore genealógica. Então, se ele pensa em casamento, faz-me entender que ele pretende ter um relacionamento mais íntimo, se é que ainda não teve. Não, senhor. Eu digo, ai, então maravilha, não teve e não terá. Mas, seu Divaldo, que eu digo a ele, que você é filha dele, que você respeita a sua mãe. Fica sorrindo, papai, o que é isto? Eu não entendia, mas agora eu já sou uma senhorita. Agora eu entendo. Eu amo você, papai. Amo. Mas eu amo como um pai, que me é bom. Enfim, minha filha, toque o coração dele, ele não tem culpa. Por favor, você pode destruir sua mãe, que é tão boa com você. Ela me abraçou muito nervosa, chorando, disse, eu vou para o inferno. Eu digo, não, você já está no inferno do conflito, da dúvida. Você diz que eu pareço seu avô. Eu vou ser o seu avô. Você está com 15 anos, 14, 15. Então, 30, dá direitinho, está perfeito. Então, vamos fazer isto. Você, antes de vir, tem uma conversa com ele. E se ele, por acaso, perguntar quem meteu essa loucura na sua cabeça, pode dizer que fui eu, seu avô da Bahia. Ou melhor, traga-o aqui que eu direi. Mas o Divaldo, ele é um homem violento. Eu digo, mas não será violento comigo, porque os bons espíritos amam muito a você. E eu vejo com você um espírito muito célebre da sua terra. Ele está me dando nome, eu vou lhe dar o nome. Era um religioso alemão, de nobre estirpe cristã. Ele se fazia padrinho dela e me disse, cuide da ovelha para Jesus. E falamos mais de uma hora. O povo ficou irritadíssimo. É interessante, né? Cada um na sua vez quer demorar, o que é que eu posso fazer? Eu fico até o último. Mas eu não me incomodo, confesso. Quem estiver irritado, quem estiver cansado, até logo. Não paga nada, eu não ganho nada, tanto faz ter ficado como não. Muito bem. Mais ou menos lá para as 9h30, a reunião termina às 9 horas. Nós estávamos no auge, eu dei uma olhadinha no relógio e disse, agora eu tenho que terminar. Vamos conversar ainda muito. Mas se quiser falar com o papai, você vem com sua mãe e ele para ver o apartamento, traga o seu pai aqui. Agora, me prometa uma coisa. Ele disse, não tome nenhuma decisão. Se você não quiser dizer nada, interrompa. O afeto, as carícias. Diga, não, papai, eu estou quase namorando com um rapaz. Ele vai ficar violento, hein? Por causa do ciúme. Porque ele já é um velhote, imagina, você é uma menina de 14 anos, um velhote lá de 40. Nada disso, vai arranjar um namoradinho aí, um menino de 16 anos, para ter um amiguinho para conversar. Enfim, ela saiu animadérrima. A mãe me deu um sinal que fazia tempos que não havia tão contente. Na próxima semana, quando eu me levanto, vejo o trio sentado. Um senhor, muito enfesado, a senhora conhecida e a menina. Aí eu digo, vai ser no fim da sessão. Quando ele fala, vamos deixar para o fim, porque não tem pessoas, eu sabia que ele ia ficar alterado, podia ter uma altercação, não ficaria bem. Ficaram pacientemente. E ele veio em primeiro lugar. Ele disse, olha, eu sou o marido daquela senhora e o pai daquela moça. Ela me disse que o senhor me convidou para uma conversa. Eu disse, não foi exatamente assim, né? Ela me falou do seu relacionamento afetivo com ela. Eu então pedi para conversar com o senhor. Afinal, somos dois homens
eu posso conversar com o senhor em igualdade de condições. E o que eu não podia dizer a ela, eu digo ao senhor, caso o senhor queira ouvir, porque também não tem nenhuma obrigação. Mas eu estou aqui para atender pessoas em sofrimento. E permita-me dizer-lhe que o senhor está em sofrimento. E a minha tarefa é de consolar as almas, dar-lhes resignação. Então, aquilo que a gente quer e não pode, tem que ter resignação. Agora, para ter resignação, tem de haver uma causa, talvez de outra existência, talvez dessa própria existência. E fui conversando, ele foi desmontando, porque eu não entrava no assunto diretamente. Não tenho ideia de qual é o relacionamento com sua filha. É óbvio que eu entendo, é um relacionamento de pai carinhoso, sedento, que tem um vazio existencial. E ao invés de procurar preencher este vazio em outra atividade que não consegue, a filha é o anjo bom que Deus botou no caminho para salvar. Ele disse, salvar, eu digo sim, salvar o senhor de algum perigo. Ele disse, eu li a sua entrevista numa revista. Eu disse, curioso, eu também li. Ele disse, mas por que o senhor deu uma entrevista naquela revista imoral? Eu disse, para que o senhor leia uma revista imoral? Ah, porque a mim me apraz. Eu disse, a mim também. Porque só o senhor é que tem necessidades biológicas. Então a revista seria especialmente para o senhor. Foram 50 mil exemplares. E estão fazendo uma segunda edição. Então, meu amigo, vamos falar com bem clareza. A partir de agora, vamos falar mais claramente. Ele disse, seu Edivaldo, não é uma filha. Ela é minha amante. Eu disse, mas como sua amante? O senhor teve um relacionamento estreito, íntimo? Não. Mas, desde que ela era pequena, eu olhava e não havia. Eu via uma mulher sedutora. O senhor imagine que eu trago no meu inconsciente profundo, e ele me descreveu a amante da reencarnação anterior. E o senhor, e eu a vejo assim, e a desejo assim. E vou me casar com ela, isto é. Não podemos ainda casar-nos. Mas eu vou separar-me da minha mulher, porque ela veio morar aqui. E eu venho tomar conta de minha filha, de minha companheira. Eu digo, bem, o que o senhor deseje, não há dúvida que é muito possível. Primeiro, lembre-se da pedofilia. Ela é de menor, não é? E se o senhor fizer isso, darei queixa à polícia. Porque você está me dizendo. E eu prego uma doutrina de amor, de paz. E quero lhe dar paz. Vamos conversar agora sobre esse passado. Então, Joana de Anjos pôs a mão na testa dele. Ela estava atrás, abraçou com ternura maternal, pôs a mão na testa e ele começou a chorar. Eu disse, olha, vamos sentar-nos ali no banco. Ele sentou-se, chorou, pôs a cabeça no meu ombro e disse-me, palavras textuais, eu sou um infeliz. Porque eu quero transformar a minha filha na minha amante. Eu disse, mas desejar não é crime. Ah, mas Jesus falou que até em pensamento. Eu digo, em pensamento quando se vai ao ato. Não é o fato de pensar. Pensar é inevitável. Eu vejo e penso. Então a culpa é da visão. Porque se eu fosse cego, eu apenas imaginava o que nunca vi. Então não lhe considero infeliz. Lhe considero uma pessoa que está reparando um erro. Considero isso muito grave. E para isso estamos aqui. A sua dor também é um pouco da minha dor, porque eu sou solteiro. O senhor pode imaginar a pessoa que não tem ninguém, tem amigos, mas quem é que não gostaria de um amigo especial? Uma companhia especial? Por que o senhor não se casa? Eu disse, porque, infelizmente, eu me casei com o espiritismo. E aí não dá tempo. Eu estou com um chapéu. Casamento e maçonaria, para mim, são 2 chapéus. Me pedem muito para ser maçom, mas eu não posso. E 2 chapéus fica muito ridículo. Ele começou a rir. Então, desafogou. Eu digo, o senhor não vai levar adiante este plano. Conversei longamente sobre a reencarnação. O senhor até pode. Claro que eu não vou entrar na sua vida, porque a minha função aqui nunca é denunciar, é confortar. Mas o livre-arbítrio de cada um resolve. Mas eu lhe peço em nome da ingenuidade de sua filha. Ela entende as suas carícias, ele disse, está entendendo. Já estamos muito adiantados. Eu disse, mas o senhor pode mudar o rumo.
Os homens temos muitos recursos. E depois o amor é capaz de tudo. E lhe falei. Seu Divaldo, eu necessito de um psicólogo. Eu digo, não. O seu psicólogo permita, serei eu. E este livro que eu lhe vou oferecer, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior tratado de psicologia. Não faça outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Então, ame, não tenha vergonha de amar. O amor, muitas vezes, tem a libido. É raro, mesmo na afetividade, pai, filho, irmãos, é um fenômeno orgânico. A libido é um hormônio da sexualidade. Mas nós podemos modificar, sublimar. Podemos. Jesus sublimou. E quantos na terra? Eu vejo um espírito que falou para mim que era protetor da sua filha e citei o nome. Ele disse, é meu padrinho, seu Divaldo. Foi meu padrinho aqui na terra. Ele é considerado santo na nossa cidade. Eu disse, graças a Deus. Então vamos pedir ao padrinho para ajudar. Agora, o senhor quer mudar? Salve sua filha. Quanto tempo você vai ficar com ela? E depois que ela se cansar do senhor, porque ela é mais jovem, ou vice-versa, para onde ela irá? Quem há que irá? Imagine o senhor, quando souberem que ela é sua filha. Como o senhor vai viver? Ele disse, eu me suicido. Ele disse, uma ótima opção para piorar. Porque suicidando-se, o senhor não vai vê-la nunca mais. Nesta existência, não. As leis não permitem. E lhe contei um caso de um suicídio aqui de Salvador, que se tornou célebre da imprensa no século passado. Uma aluna de piano e o professor de violino. Então as famílias mandaram-nos à Europa para romper, uniram-se, mataram-se aqui em Salvador. E indo um dia ao cemitério, eu ouvi uma música de violino, muito célebre na época. E fui andando na direção de um mausoléu, onde estava sepultada a menina, e via, sentada no mármore negro, chorando copiosamente, cantando uma música que eu aprendi, que eu memorizei até hoje. E depois eu fui atrás do violino, era uma sepultura próxima, e ele estava tocando violino para ela, cantando, procurando-a, e ela gritava, desesperados, ambos desencarnados, mas em faixas diferentes. Eu via os dois, mas eles não se viam. Acompanhei-os por mais de 6 meses. Fui ao cemitério com muita frequência, porque eles estavam vinculados ao corpo. Mas bem, conversei com este homem, com a alma. Não me lembro de ter conversado com outra, em talvez 1 ou 2 casos, com tanto interesse e com tanta inquietação. Aquela vida da menina, a vida da família. Ficamos amigos. Eu tranquilizei a esposa. E no próximo encontro com ele veio me dizer, minha filha falou que sente qualquer coisa por mim, mas que ela gosta de se casar, ter família. Se eu ajudaria ela, é cruel, né, seu Divaldo? Eu digo, é cruel. Ajude. Fique feliz de fazer a sua filha feliz. Aquele homem chorava diante de mim, como se fosse uma criança com um punhal cravado no sentimento, de tal forma que me impregnava. E eu disse, agora tem uma coisa, conte à sua mulher. O senhor a ama muito. Conte. E depois eu darei a explicação da reencarnação. Aí estava o triângulo afetivo, tão comum na obra de Romeu e Julieta, em outras obras de Shakespeare, o Rei Lear. Que coisa! Quando é cometido primeiro o choricídio, a morte de um dos membros do casal com o invasor. Então lhe falei ternamente, conte a sua mulher e peça para que ajude o senhor. Este homem me beijou a testa e disse, o senhor está me salvando. Porque eu cheguei a pensar em matá-las e matar-me depois. Eu digo, muito bem.
é uma solução insolvável, porque ninguém morre. A menina veio estudar em Salvador. Ele contratou uma dama de companhia que se usava na época. E quem vinha visitá-la com frequência era a mãe. E ele, quando vinha a Salvador, ia para um hotel, vinha para as reuniões. Tornou-se espírita. Tantos anos se passaram. A menina tornou-se uma excelente psicóloga, que hoje trabalha no estado do sul do país. A mãe abriu o núcleo espírita na sua cidade. E ele se tornou um passista. O senhor tem muita energia. Ofereça. Certo dia, Chico Xavier estava em pé, num ponto de ônibus em Belo Horizonte. E uma senhora ficou olhando o jeito dele. Como a malícia humana é muito hábil, ficou olhando com certo escárnio. E Chico pegou o pensamento dela na hora. Ele chegou suavemente e disse: olá, está esperando o ônibus? Eu disse: estou. Ele disse: eu vou lhe dar um conselho. Não julgue ninguém pela aparência. Quer dizer a senhora que eu sou um homem casto. Se a senhora não entender, eu quero dizer que nunca tive relacionamento com ninguém. Entendeu? E ela disse: mas me desculpe, eu não estou... Está, você estava me julgando. Estava fazendo uma análise do meu jeito. Não tenho culpa, minha senhora. Eu nasci com esse trejeito. A minha voz não é tão máscula. Eu conheço. E ouço a dos outros. Agora, por que estava me censurando? Sem saber do meu comportamento. Vamos ser irmãos. Eu poderia lhe ajudar muito. Ficar amigos. Amigos. Ele contou a vários amigos, não só a mim. Essa história é conhecida daqueles que frequentavam sua casa. Ele contava como luz na escuridão do túnel. Então, até hoje, penso, porque perdi o contato, mais ou menos no começo deste século, foi perdendo o contato e eu procurei, terminada a tarefa, deixar que eles vivam a sua emoção. Se esta mensagem de hoje valer alguma coisa, eu me sentirei muito compensado, porque eu quero avisar as pessoas gentis que me ouvem, a estas almas amigas que se aproximaram do meu coração, que na próxima segunda-feira eu estarei sendo submetido a uma cirurgia muito delicada. Há 38 meses, eu contraí uma hérnia de disco. Logo depois, no segundo mês, eu estive com um especialista e ele me fez uma cirurgia. Mas eu não fui feliz. As dores voltaram e, ao fazer estudos radiológicos, constatou-se que eu estava com 3 hérnias de disco. Desde então, eu venho fazendo fisioterapia. Sinto dores normalmente, de dia e de noite. Só nas horas das palestras é que se me amenizam, porque todo o meu foco é Jesus. E Jesus é o nosso curador. Mas recentemente eu passei por algumas crises e o meu fisioterapeuta, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, sem nenhum desrespeito aos outros a quem eu recorri, já estive com 18 fisioterapeutas de Salvador e do país. Porque eu chego numa cidade, amigos queridos me levam ao seu fisioterapeuta. Começou na Alemanha e eu estive em 14 países e sempre alguém me receitava isso, receitava aquilo. Fazia uma fisioterapia rápida, mas sem reclamar, porque na minha idade isso é muito comum, mas também jovem de 10, 30 anos acontece. E na segunda-feira o médico me recomendou, porque eu fiquei com a perda de sensibilidade no pé esquerdo, principalmente no dedo polegar, e por efeito na perna esquerda que dói sem parar. Então eles recomendaram fazer uma cirurgia de urgência
para recuperar a perna. Imagine o Saci Pererê do Paulo da Lima. E então, aproveitamos esses dias, apesar de estarmos em pandemia. Eu não poderei esperar quando a pandemia acabe, só Deus o sabe. Na segunda-feira, eu estarei me submetendo a uma cirurgia delicada pela minha idade juvenil de 93 anos e alguns meses. E também por ser uma cirurgia delicada, de botar um aparelho para controlar as hernias. Quero pedir-lhes, bem se vê, razão pela qual eu narro as vibrações de bondade, as preces ao Senhor. E também dizer que num estado desse eu terei alguns dias de repouso, eu não vou responder a nenhuma correspondência. Por favor, a quem interessar, a televisão nossa, esta web TV, dirá, Divaldo está bem. Se alguém perguntar como, está no além. Pronto, já sabe. Ou então, a cirurgia deu o resultado esperado, está em repouso, isso, aquilo. E então eu agradeço que nesses dias eu não poderei responder carta, e-mail, WhatsApp e etc. Eu não poderei responder. Então, se alguém perceber, por favor, não julgue mal, é que não terei condições. Tenho que realmente recuperar-me. E então, com muito júbilo, eu vou pedir ao nosso irmão Mário Sérgio para que faça a nossa prece de encerramento. Mas, terças, quintas e sábados, teremos o nosso trabalho, porque é a nossa aula, é a nossa palestra do Centro Espírita Caminho da Redenção. E então, a nossa equipe técnica colocará um bom programa, convidará amigos, tomará providências para que fiquemos unidos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelas suas vibrações de paz. Até breve.